abrir aqui esse bloco falando para você do acidente que houve no fim de semana, né? Bebida, direção, enfim, e o homem teria assumido a bronca no lugar da mulher. A mulher parece que está chegando agora para prestar depoimento na delegacia, o Thiago Silva. Fala para mim, Thiago, ela tinha habilitação, não tinha? Era ela que estava dirigindo, era o marido? Como é que ficou essa história? Ei. Vamos perguntar aqui. Estão passando aqui. Ana, você que estava dirigindo o carro? Doutor, mas ela que estava dirigindo o carro? Ela que estava dirigindo o carro. Por que ela contou que era o marido que estava dirigindo o carro, doutor? Nós já conversamos com vocês aí. Você está apresentando aqui, ela não vai falar nada. A Ana está passando aqui, chegando na delegacia de trânsito aqui de Curitiba. A Ana e o companheiro devem ser ouvidos do acidente registrado, Jasso, no último sábado. Ela e o marido no primeiro momento teria dito que era ele que estava dirigindo o carro, e agora os dois chegam aqui na delegacia, não falaram absolutamente nada, né? Devem ser ouvidos pelo delegado Edgar Santana, aqui da Delegacia de Trânsito da capital. Chegaram aqui para prestar depoimento em relação ao acidente registrado aqui na região de Curitiba. Acidente que foi registrado... Peraí. A família está passando aqui e chegaram à Delegacia de Trânsito. É a Ana Carolina. Ela não tem habilitação, tá, o Jasso? Ela não é habilitada, não tem habilitação. Essa informação foi confirmada, inclusive, pelo delegado, Dr. Edgar Santana. E agora sentaram aqui na recepção da Delegacia de Trânsito de Curitiba. E esse fato é que, infelizmente, culminou com a morte, então, de uma enfermeira, né, Jasso, de 27 anos, acidente que foi registrado no bairro Fazendinha, aqui na capital. Eles devem prestar depoimento. Perguntei, inclusive, para o delegado se existiria a possibilidade de pedir pela prisão dela. O delegado vai esperar o depoimento dela aqui na Delegacia de Trânsito da capital para dar sequência no inquérito. A gente vai aqui acompanhar, então, o trabalho da polícia, mas esse é o fato, Jasso. Carlos Clentes, acidente grave registrado no último sábado 9 e pouco da manhã. A gente tem as imagens, inclusive, câmeras de monitoramento flagraram esse acidente gravíssimo. Aí a polícia foi ao local. Infelizmente, a Luana acabou morrendo, as câmeras flagraram o acidente. E aí, a polícia encontrou dentro deste veículo latinhas de cerveja e o marido dela. Você pode observar nas imagens aqui, os dois chegaram abraçados aqui na Delegacia de Trânsito. O companheiro dela teria dito lá no local do crime, lá no local do acidente, de que era ele que estava dirigindo o carro. Como é de praxe, ele foi detido, ele foi conduzido. Esse é o trabalho da polícia. Foi conduzido aqui para a DDTran, para a Delegacia de Trânsito. Aqui na DDTran, ele fala, não, para preservar, né, a versão dele, para preservar a minha esposa, eu falei que era eu que estava ao volante. Mas, na realidade, quem conduzia o carro era a minha esposa, Ana Carolina. Os policiais saíram aqui da delegacia, foram até o hospital, para onde ela foi levada. Quando chegaram ao hospital, ela já não estava mais lá no hospital. E aí, os policiais, então, deram sequência na investigação, descobriram que ela não era habilitada, mas o advogado fez o contato aqui com a polícia, dizendo que iria apresentá-la nesta segunda-feira. E é isso. Os advogados acabam de chegar aqui na Delegacia de Trânsito de Curitiba com a Ana Carolina, que dirigia um carro em alta velocidade, segundo relatos, inclusive, de testemunhas, sob o efeito de bebida alcoólica, não se tem o exame do bafômetro, e que provocou o acidente que terminou em morte. Jasso. Pois é, e aí, doutora Márcia, imagina o seguinte, né? A gente vê na imagem, inclusive, latas vazias de cerveja. Agora, será que era ela que consumiu essa cerveja? Isso é uma coisa que agora tem que ser esclarecida, né? Será que era o marido que tomou a cerveja e daí passou o carro para ela? Mas ela não tem a CNH, não tem a Carteira Nacional de Habilitação, também não poderia estar no volante desse carro, né? E o acidente, da maneira como aconteceu, foi uma maneira muito estranha também. O fato é que, primeiro, isso chama fraude processual. É um crime a mais que eles somaram nos crimes já estavam. Provavelmente, a hora que ele chegou na delegacia, ele disse assim, não, você está respondendo por um homicídio, rapaz. E disse, opa, homicídio não, achei que era só a batida.
Aí que ele resolveu abrir o coraçãozinho quando descobriu que ele ia responder por homicídio. Né? Talvez ele não tivesse esse entendimento até chegar na delegacia e por isso resolveu abrir o coraçãozinho dele. Mas somou-se a esse negócio uma fraude processual, né? Uma direção que você vê perigosa, porque não se entende por que ela entra à esquerda dessa forma meio arrastada, né? E rápida, né? Muito bem, o Thiago Silva está com o advogado, então, da pessoa que estava no volante do carro, do casal, e vai trazer informação. Ele já confirmou que ela não tem carteira de habilitação, né, Thiago? Isso foi informação confirmada pelo delegado Edgar Santana, que é o delegado responsável por este inquérito. O casal está ali dentro, o Lucas, o marido, o homem, a Ana Carolina, a companheira. Doutor, Lucas, ele, no primeiro momento, disse que era ele que estava ao volante. Mas depois ele aqui na delegacia muda a versão. Boa tarde, doutor Carlos. Muito boa tarde, Jason, seus telespectadores. Evidentemente que é o instinto natural, né? A pessoa proteger aquela que é o objeto do seu amor. E num primeiro momento, evidentemente, que ele ali, vendo a situação da Ana Carolina, num ato de desespero e de proteção, acabou assumindo a responsabilidade. E aqui em delegacia ele trouxe à tona a verdade dos fatos, de que não era ele que estava dirigindo, não estava dirigindo porque ele tinha bebido naquela noite, num ato até de responsabilidade, na verdade, passando o volante a quem não tinha bebido, mas que não tinha habilitação. Mas o pior aconteceu, ele está aqui para assumir, veio aqui assumir a responsabilidade, está colaborando com a justiça, não está se furtando da aplicação da lei penal, é um menino, é um jovem e que está aqui para responder pelos seus atos. Bom, e a Ana, o senhor conversou, como é que ela está, o que ela diz no acidente, se ela tinha bebido, há informações de testemunhas que aparentemente aparentava ter bebido alguma coisa? Ana Carolina não bebeu, esse é o primeiro fato, ela não bebeu. Então nós não estamos falando de uma pessoa que estava ali na irresponsabilidade do volante, né? E acabou acontecendo essa fatalidade. Ninguém sai da sua casa achando que vai se envolver num acidente. Isso são vicissitudes que infelizmente o destino acaba preparando nas suas armadilhas, nas suas teias. Os dois foram arrastados para dentro dessa condição. O delegado falou que eles retornavam de uma festa. Confirma isso, doutor? Retornavam de uma festa. Mas retornar de uma festa não quer dizer que é crime, não quer dizer que a Ana Carolina bebeu. Doutor, o que aconteceu nas imagens? As imagens mostram ali o acidente na Carlos Clentes, o carro ele se perde, invade a pista contrária e acaba acontecendo o acidente. O que ela relatou para o senhor em relação ao que teria motivado esse acidente? Olha, a Ana Carolina ela acabou de sair do hospital, estava internada, está inteiramente machucada e está fazendo um esforço tremendo para estar aqui nessa delegacia para não se furtar da aplicação da lei penal e colaborar com a justiça. Então ela estava integralmente machucada, nós tivemos acesso a ela tão somente agora. E é bom que se diga, viu? Ela está se apresentando na delegacia, está disponível para a justiça, contrariando inclusive a recomendação médica, que ela tem um atestado para ficar 6 dias no hospital. Mas ela está aqui colaborando com a justiça. A gente vai aguardar o depoimento. Muito obrigado, doutor Caio Percival, falando ao vivo aqui no Balanço Geral, dando detalhes e informações da apresentação do casal aqui, um acidente de trânsito que infelizmente, como a gente relatou aqui, então, Jasso, terminou dessa pior maneira possível. O delegado fala em que retornavam de uma festa e o delegado fala, aí existe uma contravenção no que diz o advogado e o que diz o delegado diz que ouviu testemunhas e que testemunhas teriam afirmado que aparentemente, através de testemunhas que constam no inquérito, que essas testemunhas colocaram de que a Ana Carolina estaria também apresentando sinais de embriaguez. E isso relatado, inclusive, talvez ali pelos socorristas, pelos policiais militares. Mas como o marido dela, o Lucas, é que assumiu naquele momento o local, né, sendo responsável pelo acidente, os policiais socorreram, os bombeiros socorreram a Ana, conduziram a Ana até o hospital e o marido dela veio aqui para a delegacia, aqui ele contou efetivamente o que teria acontecido. Jasso. Ok, Thiago Silva continua acompanhando esses depoimentos, daqui a pouco ele volta com novas informações e a gente volta a falar desse caso aqui no Balanço Geral. Infelizmente, mais um acidente e uma jovem, 27 anos, mãe que estava na garupa da moto, infelizmente perdeu a vida neste acidente. Mais um acidente envolvendo bebida e direção. Falando em acidente, o Rudinei Vieira tá ali, ó, tá vendo, ó?
Coloca os dois na tela. Acidente também com moto, mostramos quase que o flagrante do acidente ali na Nunes Machado com a Visconde de Guarapuava. O Rudinei, inclusive, está preparando uma matéria sobre os acidentes constantes ali nessa esquina. Mas antes de voltar lá com o Rudinei, eu quero trazer esse recado para você. Presta atenção.